Gente, então vamos bater agora um papinho, né? Com esse diretor e essa atriz. E palmas mais uma vez, né? Não é fácil trabalhar no coletivo, a gente está até lá conversando aqui, como eles mantiveram, né, a estética feita em vários lugares, né? Pessoas pensando diferente, mas dentro de uma mesma estética. Isso é muito interessante. Então nós temos, né, a honra de receber essas duas figuras fundamentais e para esse projeto assustador, né, e fascinante ao mesmo tempo. Então conosco está mais uma vez o diretor do segmento, Henrique Nuzzi, cuja visão criativa deu vida, não é, a uma narrativa rica em tensão e mistério. Também contamos com a presença da incrível atriz Ananda Scaravelli, não é, que todo mundo viu a performance, né? Está auto-explicado. Vamos seguindo, vamos mergulhar junto então nesses bastidores agora desse trabalho e entender os desafios, né? E além disso, após o nosso bate-papo inicial, abriremos para perguntas também do público. Tenho certeza que tem muita gente com perguntas, né, com questões. Então, portanto, se você tiver curiosidade sobre algum aspecto do filme, né, e sobre o processo criativo também, prepare as perguntas e a gente vai chamá-los no final. Vamos lá. Então, poderia-se nos contar um pouquinho sobre os desafios, Nuzzi? Bom, foram alguns desafios, não falando só do meu segmento, falando do Histórias Estranhas. Como a gente viu aqui, a segunda edição, né? Ele idealmente era para ser feito em 2020, e aí veio a pandemia. E o único filme que tinha sido feito é o Carpe Diem, que vocês assistiram, né? É o 5º segmento. E esse projeto ele acabou ficando um tempão assim, de stand-by por conta da pandemia, né? Vários realizadores entraram, vários saíram também, eles tiveram que trocar basicamente toda a equipe, porque alguns realizadores pararam de fazer o processo da pandemia em si, né? Falando agora do nosso segmento, a gente foi bem desafiador, porque esse projeto ele não foi financiado por edital, ele foi financiado independente. O Ricardo, que, como eu comecei agora, ele é o idealizador, né? E a ideia era promover o cinema de horror, né? Então ele fez esse convite para todos esses cineastas, e cada cineasta acabou, além de idealizar a história e fazer a história, financiou também a sua própria história, né? Então o desafio maior foi conseguir viver de cinema mesmo, né? Eu acho que esse é o maior desafio fazendo assim. Eu acho que a Ananda vai contribuir também bastante para isso, porque não sei se vocês repararam, ela estava lá de peruca, né? Algumas pessoas não conseguem perceber por conta do cabelo de verdade dela aqui, né? Mas ela vai comentar um pouquinho também como foi o processo. Viver de arte é muito difícil, né? Sim, com certeza. E nesse caso, como esse convite veio também, e claro, não queria negar esse convite maravilhoso de fazer parte do Histórias Estranhas 2. Então, em função também dessa questão dos recursos, eu, por exemplo, também fiz a direção de arte, né? Eu também, o argumento do Henrique, mas a direção de arte e o roteiro também, eu que escrevi. Então, assim, a gente vai dobrando funções. Ele tá meio endemoniado, né? Isso, tá. Isso. Tá com possessão. Tá com possessão, tá. O microfone. Então, em função disso, eu acho que eu vou falar assim. Obrigada. Em função disso também, dessa questão dos recursos, a gente acaba também dobrando funções e tudo isso, né, além também da atuação. Mas eu acho que são esses desafios que tornam muito rico a gente ver na tela grande também o filme e ver como que dialogou, porque a gente não tinha acesso às outras premissas dos outros filmes. E enquanto a gente viu, assim, que de alguma forma só tinha o recorte de demônios e possessões, né, e também de ser cada segmento 12 minutos. Então, quando a gente viu que dialogava esses segmentos, né, que realmente formava um filme completo, foi muito legal a gente conseguir ver esse processo. Né, e ver também como essa arte em si dialoga e também como os demônios e possessões
tem relação com os próprios tabus da sociedade, né? Aquilo que a gente tem medo e como lidar com esses diferentes medos, né? Eu acredito que o terror é uma forma da gente explorar essas questões que também estão, né, no nosso inconsciente coletivo enquanto sociedade. Então, como que a gente trabalha isso, né? Dentro do elemento do horror e também dos demônios e possessões que já está tão... que é tão rico no nosso imaginário, né? Queria só apontar um negócio. Quando eu estava assistindo o filme, você estava do meu lado, aí eu fiquei na dúvida se de fato era uma pessoa com cosplay ou se tinha um demônio, né? Mas depois eu lembrei que tinha cosplay. Então, só um alerta. A ideia é essa. Mas o ator é um vaso, né? Ele simplesmente recebe e é preenchido. Mas em nenhum momento essa questão da possessão pegou mais fundo, não. Em nenhum momento você questionou todo esse processo, trabalhar com essa energia, porque existe uma energia, não tem como. Né? Existe uma energia em que teve algum momento em que você questionou isso, fora dos parâmetros, fora do inconsciente, fora de tudo isso, aquilo que bate e fala assim, opa, peraí, deixa eu pensar um pouquinho sobre. Com certeza, né? Quando a gente está lidando com esses temas, eu acredito que também seja um mergulho próprio naquilo que nos aterroriza, né? Dentro da gente. Sim, é uma energia que você canaliza. Mas eu acredito que não existe nenhuma energia que seja boa ou ruim em questão de julgamento. Existem diferentes questões de conhecimento, diferentes linhas de conhecimento, e eu acredito que a gente precisa trabalhar energias mais densas para conseguir, de alguma forma, trazer isso para essa luz do conhecimento, que seria você entender as suas próprias sombras, né? Entender as nossas sombras enquanto coletivo, as nossas sombras também enquanto sujeitos, né? Que a gente também observa esse prisma e troca com o coletivo de uma forma através de nós, né? Da nossa própria percepção. Então eu acredito que trabalhar essas energias e trabalhar essas temáticas é uma forma da gente se aprofundar dentro de si. Então, não que eu tenha medo, na verdade, da possessão, porque eu acho que quando a gente entende os nossos próprios medos e próprios demônios, a gente, de alguma forma, consegue trabalhar com eles no dia a dia, não é? Ao menos tenta trabalhar isso no dia a dia, né? Então, eu acho que trabalhar também essas energias e também se deixar levar por esse momento, né, da atuação, tudo, é você também se tornar mais ciente daquilo que você também está precisando trabalhar, né, dentro da sua vida e tudo, de uma forma mais simbólica. O país passou por uma possessão imensa, né? O mundo está passando por possibilidade de possessão também. É bom a gente acostumar, né? Tanto em casa. A gente já falou antes sobre, em outros lugares e tal. Eu sempre questiono muito o terror que precisa de muitos efeitos, muita coisa para levar, né? É como se o público estivesse viciado numa droga. E você tem que sempre colocar mais droga em cima para que eles sintam alguma coisa. Você conseguiu trabalhar sem depender muito, né, ou quase nada, de efeitos especiais. Como é que foi trabalhar isso? Que recurso você usou? Bom, além da questão do baixo orçamento, né, a gente também tem como desafio trazer outros elementos além do sangue, assim, sabe? Então, a câmera, eu acho que é o principal objeto que a gente tem para poder explorar a movimentação de câmera ali. Vou dar um exemplo, por exemplo. No roteiro, idealmente, só tinha uma cena de sexo. Como essa cena de sexo vai ser gravada, né? A gente poderia partir para uma cena de sexo convencional. Só que o que isso iria trazer e agregar para a história, necessariamente? A gente ainda está naquele debate que as novas gerações também não gostam de cena de sexo, né? Existe todo esse lugar que é pantanoso, assim, né? Então a gente tenta sempre buscar uma forma diferente de contar as mesmas histórias, sabe? E eu acho que é aí que vem também o nosso olhar, que nem a Ana estava falando, a gente está presente, né? A gente também tá sentindo isso é verdadeiro. Porque eu acho que quando a gente é verdadeiro com os nossos sentimentos, acaba passando verdade, né? E eu e a Nanda, a gente produz juntos já há 7 anos. Então, eu acho que esse filme também é o nosso casamento informal, né? Essa noite de núpcias, né? A gente também é casado, né? E tudo mais. Mas a ideia que a gente tinha era fazer justamente essa relação entre dois seres, né? E
e talvez os demônios também amem, sabe? Esse demônio, ele passa ali o véu entre os mundos, né? E por conta do amor. E por mais que esse amor seja doloroso e também imposto, né? Esse amor também é imposto. E eu acho que isso também dialoga a relação que a gente tem, porque a Nanda, ela é roteirista e eu sou diretor. Então, é nesse jogo que a gente acaba entrando num consenso, né? Que fofo, né? E eu acho que isso que a gente tentou trazer também, assim, nesse filme, sabe? Claro que é de uma forma demoníaca e tudo mais, mas também acaba falando sobre relacionamento abusivo, né? Acaba falando sobre vários aspectos que transpassa as nossas relações, né? E a gente assumir isso é importante. Não adianta só a gente apontar o dedo para o outro e se tirar a nossa da reta, né? Isso daí é uma questão cultural. Então, é importante a gente identificar e poder enxergar isso, né? E eu acho que é isso. Uma questão, acho também essa questão, como o Henrique também pontuou, né, que existe também várias camadas quando a gente está fazendo uma obra, né, e o que nos alimenta para a gente produzir também, e acredito também que sejam reflexões a respeito também do que é o amor, do que é o amor romântico, né, por assim dizer, quais são as idealizações que a gente tem, por exemplo, ao longo de um relacionamento, por isso que tem toda essa simbologia do noivado, daquele ser se transformar num outro ser diferente daquele que, por exemplo, era idealizado a princípio. Então, acho que, de alguma forma, falando do nosso segmento, né, dialoga com isso tudo. Cinema tem aquela questão, é você e a câmera, né? Não tem outra coisa. E, às vezes, é uma solidão. Dentro do teatro, você tem... Né, eu convivo no teatro, é aquela coisa, você recebe na hora aquela troca de energia. Cinema é uma outra coisa. Como é que você lida com essa questão, essa conexão emocional com o público, em cenas de terror, por exemplo, né? Em cenas de muita emoção? Como é que você lida com isso? Está certo que existem várias maneiras, cada projeto é um projeto, né? Mas especificamente desse, como é que você lidou com isso? A minha formação vem do teatro também. Eu tô com 30 agora, mas eu comecei a fazer teatro com 12. E realmente, no teatro a gente tem essa troca imediata com o público. No cinema, ela se dá de uma forma assim, mais alentada, e muitas vezes a gente tem filmes sendo exibidos em vários lugares que a gente não está presencialmente, esse feedback vai vindo de outras formas. A forma de se conectar com isso também é aprendida, né? A gente aprende as diferenças de linguagem que existe entre o teatro, a câmera, mas para mim vem muito dessa conexão do jogo que a gente tem além da câmera, que é como, por exemplo, se a gente quebra a quarta parede e a gente está olhando diretamente com a câmera, de alguma forma isso rompe o tempo e espaço, né? O tempo e espaço que a gente tem no teatro é o aqui e agora. No cinema isso de alguma forma é transportado para esse outro lugar, que é esse tempo e espaço, quase que a gente se é quase uma máquina do tempo, né? De alguma forma você está pegando aquela efemeridade daquele momento e captando aquilo, né, dentro dos afetos que vão ser gerados naquele momento. Tanto que você vai assistir um filme uma segunda vez, vai ser um outro afeto. Eu acredito que é você sabendo dialogar com a câmera, sabendo desse quase não lugar que ela reside, mas principalmente você saber se conectar com o que a história pede naquele momento, né? E você saber trabalhar essa energia naquele momento de uma forma que você de fato sinta, porque eu acredito que quando você quer mostrar algo, quer fazer algo, aquilo também vai imprimir na câmera. Esse lugar do eu quero fazer, né? E assim, do que eu preciso entregar enquanto performance. Porque não existe certo ou errado, existe aquilo de entrega que a gente consegue ver ou não. Então eu acredito que quanto mais a gente trabalha o estado de presença, que também é necessário no teatro, mais esse estado de presença quando você está atuando para a câmera, mais aquilo vai conectar também com quem está assistindo. Porque a câmera não mente, né? Ela mostra o que está ali. Então, eu acredito que a forma de você saber isso é pegar essa troca de energia com a pessoa que você está atuando em cena, mas também com todo mundo que está ali por trás das câmeras, por exemplo, da direção do Henrique, em todos os profissionais que estão envolvidos ali, e você saber entregar aquilo e canalizar exatamente aquilo que precisa. Então, é você saber se conectar com aquilo que precisa ser feito naquele momento de forma verdadeira, que seria essa entrega, né? Essa presença plena. Bom, nós temos tempo para 2 perguntinhas, mas é o seguinte, uma perguntinha objetiva, direta, porque
porque o nosso tempo está assim, apertadinho, tá? Senão vai ganhar uma dentada no pescoço antes da hora. A gente sabe que uma boa história, um bom filme de terror, apesar de ser terror, ele tem que se explicar por si só, né? E a questão do baixo orçamento, eu acho que é sempre você achar equilíbrio entre aquilo que vai realmente assustar, que não necessariamente tem que ser com muito orçamento, com muito sangue, mas uma história que seja minimamente coerente, né? O filme tem que explicar por si só. Vocês, dentro dessa realidade, que pontos que vocês procuram acessar, vamos dizer assim, alguns cinemas alternativos ou autores para tentar achar esse equilíbrio e conseguir fazer um bom terror com baixo orçamento e com um tempo menor? Bom, eu concordo em partes com o que você disse, porque eu acho que às vezes o filme também não precisa explicar tudo. Porque eu acho que muitas vezes sim, né? A gente precisa, mas quando o objetivo às vezes também é gerar esse jogo com o público. No caso do nosso segmento, a gente pensa dessa forma. Os silêncios grandes, os caminhos possíveis, a gente formulando dentro da nossa cabeça e cada um tendo uma percepção, eu acho que também é um jogo possível. Porque eu tenho 28 anos, a Nanda tem 30 anos, a gente vem de uma geração que vem da internet, né? E a internet já traz essa linguagem do olhar diretamente para a câmera, do jogo diretamente com o outro, né? E o nosso cinema, a gente tenta aproximar essa linguagem mais convencional, clássica, com essa linguagem que está surgindo também agora, né? Com a internet, esse terceiro campo, esse pós-moderno. Não sei se seria o pós-terror, mas o pós-moderno a gente pode afirmar que é, né? E a gente tenta beber em algumas referências que cinema marginal, principalmente. Minha formação é em São Paulo, isso acabou influenciando muito o olhar que a gente tem, né? Nossos professores, eles vêm dali, então isso acaba influenciando não só na questão de orçamento, mas a questão estética também. A gente tenta buscar esse jogo com o público e cada um ter essa percepção única também, que eu acho que é importante. Porque às vezes um filme ele não precisa só dar susto, ele não precisa... você não precisa, tipo, sei lá, dormir... não conseguir dormir à noite. Acho que a sensação de angústia, a sensação da gente lembrar que tem um corpo, às vezes pode ser mais importante do que esse desejo de pílula, assim, sabe? Um remédio que é importante também. Em muitos momentos a gente necessita de um alívio de entretenimento. Mas o nosso objetivo é trazer essa experiência. É isso que a gente pensa em boa parte dos projetos. Claro que cada projeto é um projeto, mas nesse foi uma linha que a gente seguiu, porque a gente quer trazer o público para interagir, né? A gente quer fazer que o público complete essa história também, que ela também faça parte de todo mundo. Mais alguém? Eu achei muito interessante porque, sendo espírita, então como você disse, não é aquela coisa que apavora, mas é algo reflexivo, porque dentro do espiritismo a gente acredita nesse tipo de possessão, saca? De você estar dormindo e algo acontecer com você. Então é legal ver um filme também em relação a isso. É muito reflexivo. Vou dar um adendo. A gente também estuda bastante religião para poder completar essas lacunas, né? A gente não vem do nada, né? Minha formação inicial também foi espiritismo, depois eu fui para outras religiões, me tornei ateu, depois agnóstico, depois fui para outras religiões. Então é importante mesmo. E eu acho que esse é o lado brasileiro também da coisa, sabe? É uma coisa que a gente acaba esquecendo, que muitas vezes essa tradição indígena não é só na roupa, sabe? Existe o lado místico, o lado espiritual como fala? O transe, né? O psicotrópico, essa sensação de eu tô ficando louco, esse diretor tá louco, quem tá louco aqui na história? Talvez todo mundo, sabe? Mas é justamente a gente poder refletir sobre isso, que é aquela coisa do orar e... Só dando um breve adendo, que eu sei que está com tempo curto, mas eu também vim de uma formação espírita também, então a espiritualidade também está muito presente assim na minha vida. E eu acredito que é uma forma também da gente compreender essas diferentes dimensões e aquilo que habita nessas diferentes dimensões, que de alguma forma a gente pode não necessariamente ver, mas que a gente sente, né? Sendo eles dentro da gente, na nossa psique, ou estando ele
fora, né? Naquilo que a gente não compreende, mas que de alguma forma a gente pode sentir, né? Então eu acredito que seja essa reflexão, né? Do que são os demônios? Somos nós ou é a nossa relação com o todo, né? Dentro dos nossos próprios medos? O mestre não veio, mas mandou o caçula desse. Bem na minha frente. A gente convivia com seres assim no set também, mas faz parte, é cinema. Que bom. E uma coisa só que eu queria deixar de adendo, às vezes a gente está aqui num festival que existe uma premiação, né, que existe o melhor, quando a gente vê um segmento, assim, vários curtas, às vezes a gente fica tentando comparar qual é o melhor, mas eu acho que o que a gente tem que ver é tentar o melhor de cada filme também, sabe? Porque cada cineasta está em um ponto, e eu acredito que o melhor filme ainda está por vir, sabe? Talvez nem exista esse melhor filme, o filme nota 10. Sempre tem uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente não desgosta. Eu acho que o que a gente tem que analisar, no caso desse filme, é essa troca cultural. Existem 2 cineastas que é do Rio Grande do Sul. Esse filme também foi interferido por conta da tragédia. Eu acho que é importante a gente citar. Pegou bem no finalzinho. A gente já estava em pós-produção, mas quase afetou diretamente de perder o material de alguns filmes, assim. E além disso, assim, é a questão cultural, né? Tem um filme que é do Mato Grosso, que é o último segmento, que se você pegar lá no Mato Grosso, os militares eles acabaram bombardeando uma região perto do Xingu para tirar os indígenas, isso nos anos 70. Então, essas coisas, isso ele descobriu recentemente, não é uma coisa documentada, porque aquela coisa do sigilo, algumas pessoas comentaram, algumas pessoas antigas da cidade. Então, é importante a gente analisar isso, assim, quando a gente está vendo um filme, sabe? Às vezes, o que está por trás, que às vezes nem a gente conhece, né? Porque a gente também está vivendo, a gente não sabe tudo, né? Graças aos deuses, quando a gente chega no final, ou sabe tudo, acabou, né? Deus me livre, chegar no ponto de saber tudo, né? Literalmente. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos, né, pela presença nessa noite envolvente mesmo, gente, dedicada ao lançamento de Histórias Estranhas 2, Demônios e Possessões. Então foi uma honra, né, ter você, Henrique, Luzi, também foi uma honra ter você, Ananda Scaravelli, né, compartilhando suas experiências, os insights, enfim, todo esse processo, né, porque a gente vê pronto aqui 1 hora e pouco de filme, mas a gente sabe que tem centenas de horas aí, centenas de tantas coisas para chegar a um produto pronto, né? Então, todo esse processo, então, muita gratidão, né, por compartilhar conosco. E mais uma salva de palmas. E vamos seguir, que nós temos festival até o dia 3. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigada também pelo convite do festival. Gratidão, gente. Valeu.